Maravilha. Bom, mais uma vez, boa noite aí para vocês. Mari, Cá, maravilhosa. Carol, que bom que você está aqui com a gente. Quem é esse anônimo, gente? Como assim? Se apresente, diga seu nome. Com certeza alguém que eu convidei. Ou da Cá, né, Cá? Ô, gente, eu tô há 3 horas prospectando a minha agenda. É sério. Eu convidei tanta gente, tanta gente. É que infelizmente foi assim, né? Vamos convidar esse povo, porque geralmente é mais um sistema fechado ali na comunidade. Eu quero saber, vou convidar geral, né? Porque geral precisa conhecer essa mulher maravilhosa que é a Camila. Cá, você acabou de sair de uma live, você tomou água, você comeu. Boa noite, tudo Boa bem? noite, querida, tudo bem? Graças a Tudo Deus. ótimo. Vamos no embalo, tá tudo certo. Simbora! Ô, Cá, boa parte da galera são profissionais de saúde, tem uma galera saindo do plantão, outras indo para o plantão. E aí eu falei para eles, né, ficarem tranquilos, que aí depois a gente envia a aula gravada, que eles vão ter a oportunidade de se conectar, de conhecer você. Então, todo mundo aí, ó, ansioso para poder te conhecer, né? E quero agradecer, antes de tudo, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua energia e pelo seu amor de estar aqui com a gente, transbordando todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, toda a sua transformação, a sua jornada. Eu estava na live, estava te ouvindo, ouvindo ali a sua parceira, e caracas, meu Deus, muitas coisas que vocês falaram, é o que eu estou vivendo hoje, por Deus. Por Deus, e parece que eu estou vivendo assim, ó, tudo de novo, né? Porque, como eu te falei, eu estou na fase de Uau. transição, então muita coisa, muitos questionamentos. Ai, Senhor! Mas eu sou muito grata a Deus, muito, muito grata. Eu fiz essa minha transição em setembro, né? E de setembro para cá, eu estou vendo aí o mover de Deus, o agir de Deus, e muitos dias aí de dias de luta e dias de vitória, né? Só que no mundo empreendedor, principalmente no início, é dias muito mais, né, de lutas do que de vitória. E amém, eu sou extremamente grata porque tudo que eu estou vivendo eu pedi para Deus, eu pedi. E eu preciso mesmo abrir mais o meu coração, aceitar mais o momento que eu estou vivendo, porque eu sempre fui tão acelerada que eu estou estranhando esse momento de paz, de quietude, e aí eu mesmo fico, né, com aquela guerra interna dentro de mim. E agradecer também por você estar transbordando aí pelo seu projeto de 91 dias, que está tocando demais na minha alma. Tem dia que me bate assim, ai meu Deus, é para mim, é só para mim, parece que é só para mim, mas eu estou absorvendo tudo com muito amor, com muito carinho e cada dia mais me conectando, né, com o Papai do Céu, com o Espírito Santo. E como eu falei no vídeo, eu tenho mesmo certa resistência, mas eu venho pedindo para Deus, né, quebre tudo, né, que me coloque nessa posição, né, de estar, de não estar vulnerável, né? Eu tenho que me permitir estar vulnerável. E eu acho que ainda tem momentos que eu ainda não me permito estar vulnerável, sabe? Por mais que eu fale, eu profetize, mas eu estou vendo o agir de Deus e cada dia eu me transformo mais e mais. Então é muita gratidão, muita mesmo. E você faz parte dessa história que eu tô aqui, ó, me reconstruindo novamente. Meus amores, então, para quem não conhece a Camila, acredito que todos aqui me conhecem, né? Quase todos, mas eu sou Patrícia, tenho 36 anos, sou casada, sou mãe de 3 lindos filhos, sou enfermeira de formação. Até o ano passado eu atuava como supervisora de enfermagem no hospital público aqui da Grande São Paulo, loucura total. Atuei nesse hospital por 10 anos, com muito, muito, muito amor até o último dia. Até o ano passado também estava sendo sócia de uma casa de repouso aqui na Sabará e com alunos de medicina. Minha vida estava daquele jeito, né? Passei pelos processos de coach também desde 2019. Fui performar a minha liderança. Cheguei lá nos meus processos de coach só voadora. E aí, uma grande virada de chave para dentro da minha casa. Meu Deus do céu, Deus é tremendo, né? Então, ele
ressignificou muita coisa na minha vida, foi maravilhoso demais, e aí eu não parei por aí. Eu tenho 6 pós-graduações dentro da jornada da enfermagem, mas de 2019 para cá eu venho performando essa jornada de autoconhecimento, e do ano passado para cá eu fui pedindo conta, me desfazendo ali da sociedade, né, me permitindo viver o novo, e estou vivendo a vida que eu busquei, né, que eu projetei, que eu planejei. Algumas coisas saíram do papel, mas vamos que vamos. Então, hoje eu sou mentora para profissionais de saúde, montei uma empresa. Eu não me posiciono 100% como mentora, né? Eu acho que eu ainda sou meio enfermeira, meio mentora, mas amém. E essa empresa que nós montamos é a empresa Como o Sol. Essa empresa, ela une parceria com diversos profissionais de saúde. Profissionais de saúde que desejam dar os seus primeiros passos no mundo empreendedor e profissionais de saúde que já vivem uma vida empreendedora, que já são ali profissionais liberais. Então, fazendo essa parceria, a gente divulga esses profissionais para eles serem mais reconhecidos, valorizados, edificados, terem mais visibilidade e de uma forma ali, né, muito linda, né, potencializar a rede de clientes, porque no mundo da enfermagem nós não tínhamos essa possibilidade, essa oportunidade de empreendermos. Então, isso para a gente é algo novo. Foi é, foi permitido aí para a gente pelo Corém-Cofem em 2020, só que em 2020 estava todo mundo dentro do hospital ali sofrendo, né? Com o Covid. Então, isso está muito forte no mundo da enfermagem de 2 anos para cá. Então, muitos enfermeiros estão ainda assustados, né, do que é empreender. E eu estou vivendo essa jornada do ano passado para cá. Em 2021, eu atuei no marketing multinível e, gente, isso foi, assim, transcendental na minha vida. Eu me conectei, né, com diversas pessoas totalmente diferentes de mim, diferentes da minha cultura e diferentes a nível profissional também. E aí eu fui me permitindo, né, chegando com muita humildade e aprendendo muito com essas pessoas. Só que a empresa a qual eu atuava, que é a Junesse, ela foi embora do Brasil. E aí montaram a Hive, a mesma liderança, uma liderança incrível, incrível, incrível. Só que aí eu já estava com uma mentalidade de construir essa empresa também. Esse espaço que eu estou neste momento é o meu escritório. Foram 3 anos para poder reformar esse escritório, que é um quadrado. Mas amém, foi o tempo também que eu tive a minha terceira filha e as coisas vão acontecendo, né? E no marketing multinível eu tive a oportunidade de ser uma melhor líder e aprender ali todos os passos que o mundo empreendedor tem a oferecer para a gente nessa jornada. Então, hoje eu puxo e engajo muito isso, né, para os mentorados, quanto ao autodesenvolvimento pessoal, profissional, liderança, a questão aí dos negócios em processos de venda, e falo muito para eles, né? Eu também estou aprendendo nesse caminho, né? Não sou ali uma expert, estou desenvolvendo essas habilidades desde o ano passado para cá, mas me permito viver o processo e ensinar também tudo que eu sei. E a Camila é uma grande mentora que eu conheci aí do ano passado para cá. Nós fazemos mentorias juntas com o Pedro Quintanilha. Tive a honra de conhecê-la. É escritora, mentora, coach sistêmica, e quando abre a boca aí é de estremecer, né? Eu, pelo menos, não só eu, né? Eu vi muitos ali depoimentos, muito movimento, e sou extremamente grata, Camila, extremamente grata por tudo que você está contribuindo diretamente, indiretamente aí na minha vida, né? A gente se conhece há meses, né? Mas foi uma conexão tão poderosa. Eu li o seu livro, parabéns, seu livro é lindo. Quanto você, quanto as suas mentoradas, né, foram coautoras ali. Eu deixei ali, tá aqui no meu escritório. E parabéns, parabéns pela sua linda jornada, pela sua história, pelo seu desejo de se performar, né, de ser cada dia 1% melhor, né? E estar sempre aí buscando transbordar na vida de pessoas. E você está transbordando na minha. Ó, imensa gratidão. Vem para cá, se apresente, fique à vontade. A galera tá aqui para poder te conhecer, meu bem. Boa noite a todos, os que estão aqui ao vivo, os que vão assistir gravado. Primeiro quero te agradecer, né, por esse convite. É uma honra poder estar aqui, compartilhar, transbordar, né, de tudo que vem acontecendo, da minha jornada, enfim. E agradecer vocês que estão aqui também, né, pelo tempo, pela oportunidade. Eu gosto de falar, já para fazer um alinhamento, que quem puder ligar a câmera, gente, para quem está aqui é tão interessante a
gente poder olhar para vocês, né? Eu gosto de interação. Até perguntei para ela, olha, eles gostam de interagir um pouquinho, porque sempre no grupo a gente tem os que não gostam, mas sempre tem alguém que gosta, né? Eu falei assim, cadê a galera interagindo? É sempre bom também. Eu gosto às vezes de fazer perguntas e é óbvio eu vou no ritmo de vocês, né? Mas eu falo que quem participa ao vivo acaba podendo também ter esse privilégio, né, de fazer pergunta, de trocar e de aproveitar ainda mais para ser mais profundo. Então, como ela falou, meu nome é Camila Veras, eu sou filha amada de Deus, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas atualmente eu moro aqui em São Paulo, tenho 37 anos, hoje atuo aí como mentor e coach sistêmica, né, para mulheres empresárias, líderes, já estou com essa experiência há mais de 12 anos, já tive agência de marketing digital, então também já atuei muito sempre ligada ao empreendedorismo, né, a negócios, a marketing digital, mas depois que eu falo que eu tive ali o meu despertar, eu comecei a me apaixonar por essa área do desenvolvimento humano, me apaixonar por pessoas, e também, né, fui mergulhando profundo na espiritualidade, não de no aspecto religioso da coisa, mas de um relacionamento e de uma intimidade com o nosso Criador. E isso eu falo que foi quando mudou tudo, né? Então hoje eu aí ajudo as mulheres líderes e empresárias a vencerem o medo, a acessarem essa força interna e a prosperarem com verdade, fé e propósito. E hoje estamos aqui para falar do tema, né? E quem cuida de mim? Por quê? Porque é onde eu sei é que tem profissionais, como você falou, né, da área da saúde, que já tem aí, né, na veia essa questão do servir, do cuidado com o outro. E quando a gente alinhou esse tema, eu até mandei mensagem para ela hoje falando que houve uma mudança aqui no conteúdo, foi de uma palestra que eu dei em 2023, lá na Marinha, justamente para profissionais da saúde. E aí eu falei, uau, eu vou trazer esse aspecto para eles também e tudo mais, preparei o conteúdo, mas hoje de manhã, refletindo aqui um pouquinho, eu falei, não, peraí, eu vou falar um pouco melhor disso, mas antes de falar disso, que eu quero que vocês saibam, eu quero saber o seguinte, já que a gente se apresentou e antes de eu entrar de fato no tema, eu quero ouvir vocês. Se tiver, se puder ligar o microfone, vai ser maravilhoso. Se não, pode escrever aí no chat, enfim. Eu quero que você fale o seu nome e quem você é. Pode ser assim, rapidinho, assim, sabe? Uma frase, duas palavras. Seu nome e quem você é. Quem se habilita aí para a gente começar? Gente, sem briga, aquela assim. Cadê tu, Karina? Venha se apresentar, Karina. Ó, a Mari falou Oi, isso. é que eu tô no trânsito, por isso que eu apaguei mas eu tô no Ah, trânsito, a Karina gosta de eu tô falar. dirigindo. Ah, tá, Mas mas tô posso dando para te começar. ouvir. Meu nome é Karina, eu sou mãe de 2 filhos, sou professora, coaching de carreira, life coach, aconselheira, nessas questões de saúde mental. E estou aqui junto com a comunidade como só, tendo esse crescimento maravilhoso aí com a Paty, com essa parceria, né? E eu só tenho que agradecer e agora ouvindo de você, né, coach sistêmica, já estou até emocionada. E vamos ouvir você que com certeza vai ser gratificante. Obrigada. Muito bom. Comentaram aí também, né? Deixa eu ver. Cadê? Meu nome é Andréia, sou mãe, avó, sou técnico de enfermagem, trabalho 12 por 36. Aí é bem técnico da área de vocês, né? Ó, tem uma xará isso. Não, sou amiga da Camila. Ah, tá. Maria Ângela tá aqui, que legal, sou a Mari. Sou amiga da Camila e mãe de 3 filhos dando de casa. Que bacana. Muito bom. Ó, eu não te perguntei, aqui a maioria é mulher, é mista, é homem, como é que é? Maioria mulher, A maioria é mulher, né? 95%. É interessante, né, ouvir. Eu gosto de fazer essa pergunta porque é um mistério quem é você, né? O falar de nós mesmos, né? Ó, sou Carol, sou mãe, estou começando a empreender no setor contábil, com frio na barriga. Cadê? Com frio na barriga.
mas super confiante. Isso daí. Que bom que tá sentindo esse frio na barriga, gente, porque é isso aí mesmo, entendeu? Coragem não é ausência de medo, não. É ir com medo mesmo, né? Mas sabe de uma coisa, gente? Muitas aqui, né? A maioria, como ela falou, são mulheres, mulheres que cuidam, né? Cuidam da família, dos clientes, dos pacientes, da equipe, profissionais da saúde, terapeuta, psicólogo, coach, líderes, mulheres que são um ponto de apoio para tanta gente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mulher, homem também, quem cuida de você? A frio na barriga de crise de ansiedade atualmente. Ah, mas possivelmente por conta do momento que você está passando também, né? É natural. Mas quem cuida de você? Porque quem cuida de todo mundo, muitas vezes, é quem menos se permite ser cuidada ou cuidado. Vamos olhar para esse lugar? Então, como eu estava falando do tema, né? Quem cuida de mim, eu comecei a pensar hoje, né? Eu tinha montado algo e, enfim, Deus tocou meu coração para refletir quem verdadeiramente cuida de nós. Porque quando eu montei, olha a importância de algo que eu vou falar aqui para vocês. Essa palestra eu dei em 2023, a gente está em 2025. O conteúdo dela é perfeito, é um conteúdo técnico, né? Um conteúdo que engloba ciência, neurociência, espiritualidade, e é super atual, super iria servir, até pelo briefing que a Patrícia me passou. Só que o toque hoje de manhã, quando eu fui refletir quem cuida de mim, né? Ao ponto que eu cuido de todo mundo, e explodiu a minha cabeça, do tipo assim, não tem como eu trazer aquele conteúdo. Até porque a Camila de 2023 já não é mais a mesma Camila de hoje. E nesse meio do caminho, como a Patrícia falou lá no início, né, dessa minha busca de sempre estar evoluindo, buscando por transformação, eu descobri, né, novas coisas, eu tive novos acessos, e depois, quando a gente vê algo, não tem como, depois que a gente vê, né, não tem como desver. Então eu pensei comigo, eu não posso deixar de vir aqui, né, vir aqui e perder essa oportunidade de falar o que realmente fez a diferença na minha vida. Por mais valioso que seja, né, tecnicamente falando, cientificamente falando, os conteúdos de inteligência emocional, que é o que eu utilizo também, enfim, técnicas de comunicação, técnicas de liderança. Aí eu falei, não, eu vou transmitir para eles aquilo que realmente vai fazer a diferença de verdade. Tá bom? Tenho essa permissão? Ó, deixa eu ver aqui, meu frio da barriga. Total, Cá. Filho cuida muito de mim, que bênção. Total, faz sentido? Então, eu comecei a pensar em todas as áreas da nossa vida que precisam de cuidado, né? E aí estava meditando e ficou claro, é Deus quem cuida de nós. Mas quantas vezes a gente tenta sustentar tudo sozinha e sozinho? Quantas vezes a gente se sente sobrecarregado porque tirou Deus do centro e colocou a responsabilidade tudo nas nossas costas? Talvez o momento aqui hoje vai ser mais de reflexão e exortação, mas vamos fluir. Tá fazendo sentido? É para refletir mesmo. Quanto mais a gente encarar esse lugar, mais transformação nos gera. Então, a gente vai deixando a gente para depois. Ah, outra coisa, eu falei para a Paty que eu não tenho costume de usar slide, né? Mas quem gosta de anotar, é bom ter um caderninho aí do lado, porque às vezes eu falo umas coisas assim, e sei lá, anota, né, aquilo que fez mais sentido para você, boa, para depois fixar, né? Se você quiser também depois fazer alguma pergunta e tudo mais. Então, ó, a gente vai deixando a gente para depois. Normalmente em último lugar, vai colocando as demandas dos outros, os cuidados dos outros, as dores dos outros na frente. E quando vê, não sobrou tempo, não sobrou energia e nem espaço para cuidar da gente mesmo. Quem nunca? Aí quando olha para a agenda, tipo assim, não deu, gente, o tempo está passando muito rápido, é só aqui ou aí também? Tá acelerado. Ainda ontem foi janeiro, gente, a gente já está em maio. Que loucura é essa? O dia, parece que o dia começa, de repente já é a noite. É só aqui? Ou acontece aí também? Não é verdade? Então, hoje eu quero
te convidar a olhar para 3 áreas principais da nossa vida. Que eu falo que nós somos seres triunos, né? É o que eu acredito. Então, vamos dividir assim, que eu acredito que vai ficar melhor para a gente ter clareza, tá? Que é o espírito, a alma e o corpo. Porque o cuidado precisa ser integral. É nisso que eu acredito. A gente falou do ponto sistêmico, né? Ali, é integral sistêmico, né? É a vida como um todo. Eu olho para o ser humano como um todo, e não como uma única coisa, né? Não é só o trabalho, assim como eu creio que vocês também têm esse coração, que quando está lá atuando na profissão de vocês, e aí por já ter isso na essência, então faz em qualquer lugar, em casa também, é olhar o ser humano como um todo, né? É ver ali que muitas das vezes é o médico que vira terapeuta, né? O terapeuta que vira médico, enfim, porque por conta desse coração de cuidado. Mas vamos lá. A gente precisa olhar para esse lugar primeiro em nós, né? Porque o cuidado precisa ser integral e mais do que isso, de dentro para fora. Porque a nossa tendência é sempre de fora para dentro, né? É sempre o externo, né? É uma técnica, é tal coisa, às vezes é uma mudança de geografia, é um médico, tudo isso é válido, mas é só uma ordem de prioridade. Então, o nosso primeiro ponto que a gente vai falar sobre é identidade, se vocês quiserem anotar aí. No final, confia que vai fazer tudo, vai se encaixar e vai fazer sentido. Identidade, quem é você? Quem você é? E eu volto para a pergunta, quem você é? Não o seu crachá, não o seu título ou os seus títulos, não os papéis que você ocupa. Quem você é em Deus, na sua natureza. Porque o mundo, ele vai tentar nos rotular. O mundo, a forma como a gente foi criado, aquilo que a gente ouviu talvez na infância, né? As pessoas vão tentar definir a gente pelas nossas funções, a função que você cumpre. Mas o ponto é, e Deus? Como que ele te define? O que que ele pensa sobre você? Porque eu não sei se vocês sabem, e aqui eu volto a falar, eu não estou falando de religião, eu estou falando de alguém que te criou, nosso Criador, que tem um plano que antes mesmo da gente estar lá na barriga da nossa mãe, ele já pensou sobre a gente, já nos destinou, né, no sentido de pensou pensando num propósito também. Você sabe as verdades deles a seu respeito, a verdade dele, né, a seu respeito. Então Deus te define pela sua essência. Qual é a sua essência? Quem você é na sua essência? Eu não vi ninguém aqui falando que é filha, filha amada. Você é filha, você é filho, você é amada, você é amado, você é escolhida, você é o escolhido, você é especial, você é perdoada, você é cuidada, você é cuidado, você é liberto, você é forte e corajosa, você é forte e corajoso. Não importa se você sente isso ou não. Eu estou te dizendo uma verdade de quem você é em essência. Só que qual é o nosso natural? E por isso que eu iniciei perguntando isso. Seja, quem está aí no chat vai ver. É baseado em cargo e função, é baseado em algo que a gente faz. E não em algo de simplesmente ser quem nós somos. Uma vez eu perguntei assim para uma amiga que é profissional da área também de desenvolvimento, só que estava num momento pessoal, e eu falei para ela: quem é você? Sem o que você faz hoje, sem a sua função, sem o seu cargo. Quem é você sem a sua família? Quem é você sem suas roupas? Se você estivesse nua aqui agora, quem é você? Gente, ela quase entrou em crise, eu juro. Eu lembro dessa cena. Foi aqui em São Paulo, a gente estava morando junto nesse período. Ela quase, na verdade, veio para cima de mim, que ela ficou tão irritada com a pergunta. Foi tão incômodo, entendeu? Porque o que que a gente aprendeu? A linkar, né? A estar conectado à nossa identidade com aquilo que a gente faz, com uma função, com um cargo. A gente firma a nossa identidade lá na nossa crença de capacidade. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma pirâmide. Aí a base da pirâmide é o C, que é da crença de identidade. Aí no meio é o fazer, da crença de capacidade. Lá no início é o T, da crença de merecimento. Aí a maioria de nós aprendeu o quê? Desde lá da infância?
que a gente tinha que fazer para sermos reconhecidos, para sermos alguém, para sermos validados. E aí a gente foi crescendo dessa forma, e tá tudo bem. Só que essa não é a forma natural. A forma natural é a base. Aí eu descobri quem eu sou, eu me conectar com essa minha verdadeira identidade. E aí, no caso aqui, né, para nós seria restaurar isso, ir de encontro a isso, porque aí quando a base está fortalecida e eu me conecto, me resgato, né, resgato a minha essência, me conecto com a minha essência, uau, aí eu me fortaleço nela, aí naturalmente eu faço. Então, não tem problema no fazer. O ponto é quando o fazer está com a motivação errada. O problema é quando o fazer está conectado no lugar errado. Aí sabe quando fica pesado? Quando às vezes você já não está nem mais amando o que você faz, sabe? Muda a motivação. É porque a área da saúde ela já tem um quê muito de propósito, né? Assim, né? É algo honroso. Mas sabe quando você talvez tem alguém aqui que fala, cara, tá pesado, tá difícil. E aí você já até desacredita, muitas das vezes, daquilo dali. Mas às vezes é só uma questão de ajuste, de alinhamento, de colocar cada coisa no lugar. Tá fazendo? Gente, se tiver fazendo sentido, vai reagindo, porque o Zoom tem negocinho de reagir aí, igual lá na live no Instagram, hein? Vai comentando. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, tá bom? Porque senão fica um clima meio tenso aqui. Vamos tirar esse clima tenso aí. Então, tem uma oração que eu amo, assim, pode ser uma frase também, né? É, que diz, eu falei até na live aí, acho que não sei se foi a de hoje ou a de ontem. Acho que foi a de ontem. Você é mais importante para Deus do que a sua missão. Anota isso aí, por favor. Você é mais importante para Deus do que a sua missão. Olha que forte isso. Porque tem gente achando que precisa provar valor através do que faz, conforme eu falei, da questão da identidade. Provando valor através do que entrega, do que realiza. Mas Deus não quer só o que você faz, Ele quer você. Ele quer cuidar de você. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você descubra as verdades dele a seu respeito. Eu acredito muito nisso, sabe o quê? Que Deus está mais interessado no nosso caráter, no nosso coração, do que no nosso chamado. E olha como é que às vezes isso pode parecer muito louco, porque é Ele que chama, é Ele que bota a missão. Mas a live que eu estava aqui minutos antes era: Você é o projeto mais importante de Deus, o título, né? Então, por quê? O chamado sem caráter não se sustenta, gente, né? Trabalhar assim, sem, pelo menos aí eu vou, é que eu sou muito ligada nessa questão de fazer as coisas com um propósito, né? Então, assim como a Patrícia, eu também passei por transição na minha vida. Eu tinha lá a agência de marketing, em um determinado momento, Deus me direcionou que era o tempo de encerrar o ciclo e fazer essa transição. Mas o que que acontece? Se a gente não vive essa verdadeira transformação de dentro para fora, de mudar o nosso coração, de mudar o nosso caráter, buscarmos ser pessoas melhores, se reconhecer nesse processo, o que você faz não vai ser sustentável. Já viu? Acho que fala isso na palavra. Não, o que que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, o que que adianta, às vezes, trabalhar? Eu não sei, gente, o que que significa 12 por 36, mas enfim, sabe quando você faz vários plantões, né? Às vezes, né, aquela coisa, porque tá tudo bem, tá? Cada um tá vivendo um momento de vida, mas é sempre uma oportunidade para olhar para aquele lugar que mais importa e qual tem sido a motivação para construir o que você está construindo. Porque às vezes é por necessidade, então eu trabalho demais, mas quem falou que trabalhar demais dá mais dinheiro? Você está trabalhando demais e está entrando dinheiro, porque tem gente que trabalha demais e fala que o dinheiro não está entrando. Então, você entende como a gente precisa se questionar? Porque não vai ser sustentável. Não vai ser sustentável para você, nem mesmo para sua família, porque o projeto mais importante de Deus é a família, né? A começar, mas eu falo que lá na escala é Deus, eu e é a família e depois o trabalho. O eu no sentido de você também, porque o que que adianta? Tá tudo trocado?
porque a gente precisa estar cheia. A gente precisa estar melhor para ser uma melhor mãe, esposa, enfim, líder, profissional. Ó, faz muito sentido o que você está falando. Depois de muito tempo, descobri que a paz vale mais do que qualquer riqueza. Exatamente, Mari. Muito bom. Eu sempre Então, não... inverti essa ordem aí, Cá. Hã? Desculpa. Eu sempre inverti essa ordem. Por isso Não, que mas em tá 2019, tudo bem. quando eu Quem me nunca, né? conectei com o É. sistema, meu Deus do céu, foi tanto sofrimento, porque eu já me considerava uma pessoa amada, especial. E, meu Deus, eu já me considerava uma pessoa especial. Eu nem sei o que eu era, né? Trazendo para este lugar, né? Com a inversão de ordem, eu não entendia ali o perfil comportamental das pessoas, uma coisa muito louca. E como eu te falei ontem no vídeo, né, sempre foi uma crença muito, um valor muito ressaltado a questão da força do trabalho, né? Então, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, e trabalho, trabalho, trabalho. Engravidei com 15 anos, então a única coisa que eu tinha na minha mente é preciso trabalhar, 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 não pode faltar nada para meu filho, para mim, enfim, né, para minha família. E eu preciso honrar novamente essa confiança com os meus pais, uma coisa muito louca, né? E eu acredito que, né, quem não, quem nunca, quem não vive isso e ressignificar tudo isso, colocar cada ordem ali no seu devido lugar, é algo extremamente confortante, Ah, né? e assim, não importa o tempo que você tá, a idade que você tem, se isso chegou até você nesse momento, se você está aqui, né, é o primeiro passo para a mudança é a consciência. A gente não tem como a gente mudar se não tem consciência. Então aqui talvez seja um momento de despertar e não um momento para você olhar assim, ah, agora já passou muito tempo, deixa para lá. Não, gente, não passou. Eu falo para você, não passou, porque a partir do momento que você descobre a verdade, é a Eu verdade que escrevi liberta. Acho que a 4195. câmera tá. Ah, você consegue mutar aí o microfone? Acho que a Mari abriu ali sem querer. Então, a verdade nos liberta. Então, assim, existe um caminho para restaurar, sabe? Então, aqui é algo que está sendo trazido, né, para despertar isso em vocês, para trazer consciência, sabe? Não para gerar culpa e nem para condenar. É para trazer uma luz naquilo que vocês estão passando hoje. Então, sem o caráter de nada vale o chamado, tá? Então, para hoje é o convite de voltar para nossa essência. Precisa desse resgate. Cara, quem sou eu? Anote aí no seu caderno, identidade, quem sou eu? E a gente precisa fazer esse caminho de volta, tá? Voltar para esse lugar de filha, voltar para o colo do Pai, do colo de Deus Pai, que eu sei que vocês compartilham lá no grupo devocional Café com Deus Pai, então vocês já sabem que existe Deus Pai, né? Porque quem você é determina como você vive. Você sabia que a gente não olha para as coisas como elas são? A gente olha para as coisas como nós somos. Olha como a gente está vulnerável. Se a gente depender só disso, gente. Por isso que a gente precisa descobrir a verdade. Nosso manual, que Deus fala a nosso respeito, não de que estão falando por aí. Inclusive, podem me colocar em xeque, né, se quiserem, mas vão lá pesquisar, vão ter esse interesse genuíno. A Camila, de até pouco tempo atrás, tinha aversão a este livro mais vendido do mundo. Olha as coisas que Deus faz. Agora, não consigo viver sem. Ainda mais que agora também tem linguagens mais atualizadas, né, para a gente se conectar. Então, anote isso aí. Quem você é determina como você vive. Lá em Provérbios fala, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Podem anotar aí. E aí, quem você tem sido? Então, eu pergunto, como você tem se visto? Que imagem você tem acreditado sobre você mesmo? Homens, que imagem você tem acreditado de você mesmo? Como você tem se visto, homem? Amém? Hoje eu falei algo ali na live, não sei se a Patrícia pegou, que foi muito forte, que é essa coisa, essa questão também da gente reconhecer, né, o lugar que nós já estamos, porque aqui acredito que tem pessoas maduras, né, com experiência de vida, e você observar aquilo que você já orou para Deus, e muitas das vezes você já se tornou essa pessoa,
mas a sua autoimagem ainda está distorcida. É uma autoimagem da sua eu do passado. Aí eu vou falar o mesmo exemplo que eu falei lá na live. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, de alguém vir e te elogiar e falar: Nossa, você tá tão calma, olha como é que você tá serena. Um exemplo, pode ser qualquer outro elogio. Nossa, você tá mais feminina, ah, você tá com um brilho diferente. Aí você pegar e achar aquilo meio estranho e falar assim: Não, essa não sou eu, não. Ah, ou então falar assim: Ah, mas é porque eu tô cheia do Espírito Santo. Ah, isso é Deus, não sou eu, não. Já aconteceu com alguém, de alguém elogiar e você não se vê daquela forma ou gerar um incômodo? Se isso aconteceu, eu vou repetir. Se isso aconteceu, tem grandes chances, porque quem está olhando de fora está vendo, né, a pessoa tô partindo do pressuposto que a pessoa está falando a verdade, né? Tem grandes chances de você já ser essa pessoa calma, equilibrada, mais feminina, enfim, uma profissional talvez, né? Vamos botar lá na realidade de vocês, se recebe algum elogio de um paciente, é capaz de você já ser essa pessoa, mas a sua autoimagem ainda tá a do seu eu do passado. Quem nunca, gente? Aí eu falo por mim mesmo, que às vezes recebo e de repente vem. Não, mas eu era grossa. Eu era não, né? Que eu nunca achei que era, né? Eu recebi o feedback, né, no caso. Mas assim, eu era agitada. E era mesmo, tá, gente? Aqui saía no carro tomando café da manhã, porque tinha que ir pro escritório, fazer acontecer, só ia para casa à noite e tal, super acelerada, não sei o quê. Então, assim, aí dependendo do que a pessoa fala, às vezes eu me pego com essa autoimagem aí. E vocês? Porque aí a gente precisa se alertar para reconhecer e tomar posse de quem nós somos e mudar essa autoimagem interna e atualizar ela para a mulher que você já é hoje. É Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, o primeiro tópico, identidade. Descobrir quem você é em Deus. Depois eu posso passar lá no grupo, Patrícia. Eu tenho uma artezinha onde declara ali algumas verdades de Deus a nosso respeito, para vocês tomarem consciência e declararem isso todos os dias, tá? Muitas das nossas mudanças, até como ela trouxe o aspecto da crença, né? Crenças limitantes, como que elas se transformam em verdades em nossa vida, de tanto a gente repetir. Então, muitas de nós, né, ouviu algo ruim de nós lá no passado, enfim, viu cenas, né, passou por situações de forte impacto emocional, mas aí muitas das coisas a gente veio repetindo ao longo dos anos e que era uma mentira, mas se tornou uma verdade. E aí eu passo a acreditar naquilo dali. Aí agora qual que é o caminho para a gente poder reverter isso, para reprogramar isso? Também via forte impacto emocional, mas também via repetição. Só que repetição de crenças que nos fortalecem. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita que tem como uma verdade, sabe? É forte, mais forte do que um pensamento. E aí, eu agora preciso o quê? Ter paciência, porque eu falei de declarar as verdades de Deus a seu respeito. A gente tem um exercício também das 30 características do eu sou, né, para fortalecer a sua identidade, que quando a gente está no início do processo, a gente declara o que Deus diz, a gente escreve, e aí vem aquela voz sabotadora, aquela voz do impostor falando, para com isso, que isso é uma mentira, você não é nada disso, está perdendo tempo. Aí você precisa insistir. A gente fala, né? Treinar até se tornar, treinar até ver a mudança acontecer. Por quê? Porque você está criando novos caminhos neurais no seu cérebro, então precisa ter paciência. E aí várias outras coisas incluem isso, né? Mas isso é básico, ok? Então, identidade, resgatar a sua essência, se conectar com as verdades de Deus a seu respeito para te trazer ainda mais clareza. Segundo ponto, mentalidade. Transformando o seu pensamento, a maneira como você pensa. Hum, não posso deixar de trazer um versículo muito. Ele é conhecido, acredito que vocês conheçam, Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, ou não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém não conhecia, mas isso é uma verdade de Deus que está na palavra. O que que ele fala? Não se amolde ao padrão desse mundo, ou seja, o que o mundo fala,
talvez a cultura, o que você aprendeu, mas o que que ele inclina a gente? Precisamos transformar, renovar a nossa mente, mudar, se questionar os pensamentos, da onde que vem isso? Quem que falou isso? Sou eu que acredito? Isso é de mim mesmo? Isso é dos meus pais? Isso é lá do local que eu trabalho? Da onde é que vem isso? Porque somente assim a gente vai acessar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente, a nossa mente, ela precisa ser renovada diariamente, gente. Aí eu pergunto, o que que você está pensando? Esses dias eu fui lá, né, sério, eu falei uma live de pensamento, rendeu 3 lives só aprofundando no tema pensamento. Depois eu posso até compartilhar lá no grupo também, como complemento. Mas porque o que você pensa alimenta o que você sente, e o que você sente direciona o que você faz. Então, né, tem lá, eu comunico, gero pensamento gera o sentimento gera uma crença é autorrealizável, logo eu tenho um resultado. Eu posso olhar para o resultado que eu estou hoje, insatisfatório, e falar: epa, peraí, aí isso é autorresponsabilidade. Eu olho e falo: o que que eu estou acreditando que está me levando para esse caos que eu estou vivendo? O que que eu estou sentindo que está me levando para isso? O que que eu estou pensando diariamente que está me levando para isso? Aí começa a vir, você começa a ter clareza. É Deus colocando uma luz ali para mostrar, não para te culpar, mas para te mostrar. Lembra? Primeiro passo para mudança, consciência, autorresponsabilidade. Estou falando dentro de um lugar que só cabe a nós, tá? A gente não consegue ter controle do outro. Então, primeiro, que sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, o que você pensa alimenta o que você sente direciona o seu comportamento, aquilo que você faz. Então, a gente precisa parar para pensar no que a gente anda pensando. Precisa filtrar os pensamentos, alinhar com a palavra de Deus, ou seja, com as verdades de Deus a nosso respeito, com as promessas de Deus. Talvez você esteja aqui e nem sabe que existem promessas de Deus. Derrubar essas mentiras que foram contadas, questionar e se alimentar da verdade, porque é ela que veio para nos libertar. Tem coisas, cativeiros que a gente se coloca, que só a verdade da palavra vai nos tirar de lá. Só Deus. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Não sei se vocês já ouviram, tem um livro famoso da Joyce Meyer, né? A mente é um campo de batalha, super recomendo também. E só vence quem alimenta o lado certo. Então, se questione sobre os seus pensamentos. O que você pensa, né? O que que você está pensando? Se ele Onde quiser de está madrugada, tudo eu isso? já tá pronto. Oi? Tá falando comigo ou foi sem querer? A batalha da mente também. Acho que foi sem querer aqui, casa, Batalha. ativei. Exatamente, a batalha da mente que eu estou travada, assim aconteceu, que eu já falei. Só sofremos muito com a autocobrança. Ah, essa Exatamente. nossa mente é um campo de Reflexões. batalhas. Quem é a autora? Desculpa. Joyce Meyer. Jéssica, obrigada. Né? Meyer, isso mesmo, Joyce Meyer. Campo de batalha da mente. Super recomendado. Então, ó, a autocobrança. A gente, você já, gente, olha isso. Nós somos as primeiras a nos chicotear. Na verdade, que a palavra de Deus renova nossas forças. Exatamente. Isso aí. Só que qual que é o convite de Deus? Porque tem gente que não sabe que existe isso, tem gente que sabe. Mas se não pratica, tá igual a quem não sabe na realidade. Então, Deus ele faz um convite para que a gente possa praticar, colocar em prática aquilo que está ali na palavra dele. Mesmo, e às vezes a gente vai precisar de ajuda mesmo. Ou às vezes a gente vai precisar, sabe o quê? Só obedecer. A Patrícia que acompanha a live sabe que todo final de live eu passo uma ação. Acho que ela, se eu fosse fazer um campeonato lá de quem faz as atividades, ela estava disparada na frente, porque faz e ainda me mostra. Mas assim, quando a gente bota em prática, né, enfim, coisas simples às vezes, mas que é muito profunda, sabe? Fazer essas perguntas de reflexão, um exercício prático, enfim, algo que vai fazer a gente viver aquilo dali que está falando. Então, se fala aqui, né, de Provérbios, que o homem é aquilo que ele pensa em sua alma, oxe, não
tenho que saber o que que é que eu estou pensando, porque, como diz os psicólogos, os pensamentos têm pensamentos automáticos, né? Pensamentos inerentes. Então, para a gente trazer para a consciência, eu preciso me questionar. De onde é que está vindo isso? O que que é que eu estou pensando? E anotar, tomar nota, fazer alguma coisa com isso. Agora você está vendo que está com a batalha na mente. Porque, gente, olha só, nem tudo é demônio, tá? Às vezes é eumônio. Eu vi essa lá no último retiro que eu fiz na Estância Paraíso, eu achei o máximo. Eumônio. Às vezes é coisa aqui, ó, da nossa cabeça. Nós somos o nosso maior inimigo, na realidade. E aí? Você vai perder para sua mente? Mas eu sei que às vezes fica difícil. Eu sei disso, é por isso que às vezes Deus nos levanta aí, ó, para fazer uma live, né? Bota a gente posicionado no nosso propósito, bota a gente para abrir a boca, que é para ajudar. Deus está respondendo a oração. Porque às vezes não vai ser no campo mais espiritual, às vezes vai ser no campo físico aqui mesmo, mental, ok? Então é pegar o que a gente está falando aqui e anotar, deixar vir na consciência, encarar a realidade e tomar uma decisão. Porque se não toma decisão também para fazer algo, não dá multa. E aí Deus queria assim? Claro que não. Glória a Deus, você está aqui. Amém. Vamos embora, vamos juntos. E agora vamos lá olhar para a questão do espírito, alma e corpo. Então, um chamado para cuidar do espírito, alma e corpo. Por isso que eu iniciei os 91 dias, diferente do que eu fiz ano passado, que foi um desafio. Esse não é um desafio. É um tempo de consagração, um tempo de compromisso, um tempo de compromisso de você com você mesmo, com Deus também. Um tempo de cuidado, um tempo de preparação. Porque sabe por quê, gente? Vamos lá. Deus é fiel para cumprir. E nós? A gente tem que fazer alguma coisa para Deus cumprir? Não, tá? Na nova aliança, na graça, eu não quero nem entrar nesse aspecto, mas eu já quero deixar aqui. A gente não precisa fazer nada porque já foi feito, tá? Nesse sentido assim de como era antigamente, que eu tinha que fazer alguma coisa para Deus fazer a parte dele. Deus, ele é fielzaço para cumprir as promessas dele que está aqui. Só que a questão é outra, como eu trouxe mais clareza na live mais cedo. A questão, aí vem a mudança para vasculhar o seu coração. Qual tem sido a motivação do seu coração? Porque não é sobre eu ser a perfeitinha, ou o perfeitinho, o certinho, que está fazendo tudo. Porque nós somos falhos, pecadores, a gente vai errar. E Deus já sabia de tudo isso. E ainda assim Ele nos escolheu e decide nos amar diariamente. A questão é, quando Ele vem com um chamado de transformação, um chamado de cuidado, chamando a nossa atenção para cuidar daquilo que Ele nos deu, Ele só quer que a gente seja a resposta. Não é no fruto de uma obrigação, entende? Só para a gente avaliar o nosso coração nesse sentido. Então, o cuidado integral que eu falei, do espírito, alma e corpo, né? Cada parte dessa importa, tá? Cada parte, não é só o espiritual. Cada parte precisa de atenção. Então, no aspecto espiritual, se você quiser botar aí, né, no seu caderno, vamos falar primeiro do espiritual para trazer mais clareza. Tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus, leitura da palavra, ou de um devocional que você está acompanhando, ou pode vir acompanhar. Se precisar de recomendação, eu posso dar. Existem outros também, além do Café com Deus Pai. Oração, adoração, esse tempo que você separa para ouvir o coração do seu Criador, do seu Pai, um tempo de qualidade, porque existe sim um vazio que só Ele preenche. Se a gente não der atenção a isso, a nossa carne vai tentar preencher esse vazio, e aí é quando. Quem nunca, porque eu já estive nesse lugar, a gente sai por aí buscando em N coisas, pessoas e tal, mas é só Deus que vai preencher esse lugar. Só Deus. Por isso que a gente precisa todos os dias encher o nosso combustívelzinho aí com Deus. E isso não é sobre só estar na igreja, sabe, lembra lá do fazer? Não muda em nada, tá? O servir, vambora, faz, acontece, ora, grita, clama, propósito. Ele está chamando só para estar na presença dele. Tempo de qualidade, às vezes calar um pouquinho e ouvir. Só adorar, mesmo em meio ao caos, e principalmente em meio ao caos, ok? Então, esse vazio, existe um vazio em nós que só ele preenche. Existe um lugar dentro de você,
Homem e mulher que só o Espírito Santo consegue tocar, só Jesus consegue tocar. Nenhuma conquista, nenhum relacionamento, nenhum aplauso supre isso, só ele. Então, só estou trazendo uma consciência, uma verdade, porque eu também já estive nesse lugar, de fazer as coisas buscando um reconhecimento de pai e mãe, de líderes, de homens, sendo que depois eu fui descobrir que Deus já tinha me aprovado. Ou seja, aí, quando essas coisas acontecem, já me acende um sinal de alerta. Eu falo, opa, vou me aprofundar ainda mais para conhecer Deus, para me relacionar com Ele, para ser íntima dele, porque acabei de perceber que ainda tem aqui um buraquinho aqui para ser preenchido, uma parte da identidade para continuar sendo restaurada. Entende que tudo que nos acontece também está dando um sinal para a gente. Ou até mesmo aprender com a história dos outros, ouvir testemunho, ler as histórias dos homens da Bíblia, né? Quem escreveu Provérbios lá, Salomão, foi o homem mais rico. E o que que ele falou no final das contas? Gente, isso não vale de nada, tem coisas que são eternas. Então, significa que a gente não pode conquistar e não ter dinheiro? Não, não significa nada disso. Significa da gente alinhar o nosso coração e ver a motivação do porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que você faz o que você faz, homem e mulher? Qual é a clareza? Qual é o propósito? Você está construindo o que você está construindo, firmado em quê? Na areia, na sua opinião própria, no que as pessoas falam para você fazer, ou na rocha, ou seja, num fundamento, em princípios, em valores, coisas que, sabe, que estão alinhadas com a tua verdade, com aquilo que tu acredita. Então, hoje também é o dia para olhar para esse lugar. Eu estou fazendo para agradar pai e mãe, eu estou fazendo por vingança, eu estou fazendo porque falaram que eu tinha que fazer isso, e aí aquilo que lá no fundinho está no meu coração, que agora pode estar até ardendo, eu também vou deixando para depois. Então, também é um dia para você olhar para esse lugar. Cuidar da alma. Agora, vamos para lá para o aspecto da alma. É o campo das nossas emoções, da mente, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Aqui entra terapia, escrita livre que você pode fazer em casa. Estou falando coisas assim que terapia você ainda gasta um dinheiro, mas escrever, gente, em casa, uma escrita livre, ler bons livros, praticar a gratidão, é de graça. Você já tem aí na sua casa livro, com certeza, por exemplo. Revisitar suas memórias, celebrar as vitórias, as pequenas conquistas, cuidar da sua saúde emocional. Tem momentos que você só precisa sentar e escrever. Como foi meu dia hoje? O que que aconteceu de bom hoje? Esse eu botei esse lá nos 91 dias. À noite você tem um tempo de gratidão, respondendo essa pergunta: o que aconteceu de bom no meu dia hoje? Aí você para um pouquinho, reflete, o que que aconteceu? Se aconteceu coisa ruim, anota essa sacada aí. Qual aprendizado eu tiro desse caos que eu estou vivendo? Qual o aprendizado que eu tiro desse problema que foi me apresentado hoje? Precisa virar essa chavinha aí, ó, um novo olhar para as coisas que nos acontecem. Pensa que tudo que está te acontecendo hoje, eu poderia ouvir cada um de vocês. Eu ia te ajudar, mas aí você já pode fazer sozinho, a extrair algo do que está acontecendo, porque existe um propósito nesse algo. Isso não veio para te condenar, não veio para te gerar culpa e nem para você achar que a tua vida é isso aí mesmo. Não, não. Isso está te dando um sinal e você precisa começar a fazer a pergunta e a oração certa. Deus, para que isso está acontecendo? E não o porquê. Porque o porquê nos leva para o passado, o porquê faz a gente se questionar e ficar travado e paralisado lá. Aí alguém tem que vir nos resgatar. E eu estou aqui hoje, então, resgatando vocês como instrumento de Deus. Muda a pergunta. Para quê? O que que eu tenho que aprender com isso aqui, Senhor, para que eu não volte mais para esse lugar? Me mostra, abre os meus olhos, se desvincula do problema. Tu não é o teu problema, mulher. Homem também, assim como você não é o seu cargo, a sua função. Você não é o teu BO. Eu não sou o meu BO. Lembra lá, ó, Paulo, José, tudo na prisão, em momentos completamente desafiadores. Eles estavam lá se alegrando, dando o melhor deles, um falando dos sonhos, o outro escrevendo, adorando. E se eu te falar que é só isso que Deus quer, que a gente seja, não é sobre o muito fazer, podem anotar aí também foi falado hoje, é sobre o muito ser, quem você tem sido, homem e mulher. Aí a gente entra no verdadeiro descanso. Então, olhe para esse lugar,
de aprendizado. Vira essa chave dentro de você. Tem horas que o maior ato de amor próprio é parar para sentir, para processar, para entender o que está acontecendo dentro de você. Muitas de nós não fomos ensinados a olhar para esse lugar, às vezes não sabe nem qual é a emoção. Às vezes no processo eu pergunto, né? Tem lá uma ferramenta poderosíssima para olhar para o que está dentro de nós, e eu falo, qual é o pensamento? Aí fala um sentimento, qual que é o sentimento? Aí fala uma crença, qual que é a emoção, entendeu? Aí, tipo, fica tudo desordenado e tá tudo bem. Eu também precisei aprender. Mas dê nome ao que você está sentindo, mesmo que não seja um nome, sei lá, correto. Não sei, você quer falar que está alegre e fala, ai, estou sentindo uma paz. Não importa. Dê nome ao que você está sentindo. Nisso daí está dentro da nossa alçada. Não tem como delegar. Aqueles 5% que só a gente pode fazer, assim como você tem que ir lá escovar seu dente. Tudo bem que até escovar dente, tomar banho e comer, alguém ainda pode nos ajudar, né? Mas que está passando dentro de você, só você vai poder se abraçar e se acolher e se dar esse tempo. Não tem como. Pode ter, sim, profissionais para te ajudar, te orientar, mas está dentro daquilo que não tem como a gente delegar, tá bom? E também não tem como você delegar um banho se você está perfeitamente saudável, né? Então, é nesse aspecto que eu quero dizer. Isso aí também, tem vários, né? A gente tem vários exemplos aí para a gente poder se inspirar. Então, o maior ato de amor próprio é você tirar esse tempo para sentir, para processar e para entender o que está acontecendo e não sair que nem uma louca acelerada. Falando de transição, eu fiz isso em 2021. Eu não me permiti nem tirar férias. Eu não me permiti nem descansar um mês, gente. Que loucura é essa? Hoje eu tenho outra visão, completamente diferente da Camila de 2021, naquela época dinheiro não era um problema, e ainda assim, para você ver como é que a gente acha que dinheiro é o problema, e não é. Aí você tá com dinheiro na conta, mas tá lá, preocupada, perturbada, querendo fazer as coisas só para não ficar para trás, preocupada com o que as pessoas vão pensar, esperando validação. Era eu em 2021, mesmo já tendo, né, despertado desde 2014, tá bom? Só para vocês terem ideia que eu estou aqui, mas eu sou zero perfeito. Não olhem para mim. Vamos olhar para Cristo, para Deus, para Jesus, que é a nossa melhor referência. Ok? Eu estou aqui como um canal e uma pessoa que, assim como vocês, também está nessa jornada de evoluir e melhorar todos os dias. Ok? Ó, e agora cuidado com o corpo. É lá o último, espírito, alma e corpo. Nosso corpo é templo de Deus. Estamos aqui como mordomos, né? Cuidar, como que a gente vem cuidando do nosso corpo? Então, a nossa alimentação, o nosso sono, o movimento, estamos movimentando o corpo, nosso check-up está em dia, nossa saúde física está em dia, estamos cuidando, estamos indo no médico. Como está sendo a alimentação, quando eu falo, não é de dieta, foi outra coisa que eu tirei da minha vida, é uma decisão de ter um estilo de vida saudável e mais funcional. Não gosto desse negócio de 880 porque não sustenta. São novas escolhas. Hoje eu olho e falo, o que que eu escolho me alimentar? É experimentar. Eu passei por esse processo também com a Nutri, de olhar para esse lugar do intestino, de sentir meu corpo, meu negócio. Gente, até isso eu olhei, passei anos da minha vida, às vezes com gases, com a barriga estufada, comia as coisas, às vezes me sentia mal e nem, entendeu? Passava despercebido. Sabe por quê? A gente se acostuma com a dor. Ah, se tu se acostuma, que dor que você está se acostumando aí? Que às vezes falta só, né? Aquilo que a gente não tem muitas das vezes é por falta de conhecimento mesmo, de não saber. E aí eu comecei a perceber uma autoconsciência de como o meu corpo estava reagindo com os alimentos. Olha isso, gente. Às vezes aí a gente acha que é ansiedade, é o trabalho, é fulano. Aí quando eu vou olhar para a minha rotina, eu estou comendo todo dia mal, estou dormindo mal, não estou me exercitando. Aí o que que eu vou recorrer? Direto para o remédio, para aquilo que vai instantaneamente melhorar. Mas quem que está disposto a realmente fazer novas escolhas e mudar? Aí anotem algo aí para a vida de vocês, que eu preciso me lembrar diariamente. Escolhas fáceis, vida difícil. Então, a gente é treinado também para prazer imediato, para querer pegar atalho e para ir para aquilo mais rápido que vai resolver. Aí, depois lá na frente, o que é que acontece? Vida difícil, as consequências, né? Vai vir lá na frente. Aí, a outra frase é: escolhas difíceis, vida fácil. O que que é escolha difícil? Cara, vou fazer o que precisa ser feito. Ah, eu não falei que eu queria ter o corpo tanto, que eu queria estar performando melhor, que eu queria alimentação? Ok, o que que é que eu preciso fazer para isso? Ih, começar a me movimentar, então, a treinar uma vez pelo menos na semana, duas.
Então, vou me comprometer com isso, porque eu não estou falando de grandes mudanças, e sim uma única que já vai te tirar do lugar que você está. Só para a gente ter coerência com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente está disposto a fazer. E aí, se a gente. Aí você também morrer para a carne, por isso que a gente precisa alimentar o espírito, tá? De lá para cima, de cima para baixo, espírito, alma e corpo. Porque aí o Espírito Santo nos ajuda a passar por isso aqui, nos transformando, para ficar mais leve o processo. Aqui está a sacada. Anotem isso, aqui está a sacada. Não é a gente por a gente mesmo, nem na força do nosso braço, que aí a gente já sabe que vai dar ruim. É botar isso lá nas orações e pedir para ser cheia e para sustentar isso daí. Por quê? Aí Deus vem, ele muda dentro de nós, nos ensina. Ó, tenho um perfil de mais intensidade do que de constância. Talvez você aqui pode ser mais constante do que intensa. Cada um vai ter sua debilidade. Mas aí Deus vem, ele vem para um equilíbrio, sabe? Ele chama a gente para esse equilíbrio, nem lá nem cá. Vamos aqui, ó, um pouquinho a cada dia, às vezes na primeira semana, segundo, primeiro mês, segundo mês, vai ser desafiador, mas daqui a pouco o negócio engrena. E aí você começa a ver a recompensa, o resultado, e aí vai sendo moldada. Por quê? Nós que fomos acostumados com prazer imediato, tem mais dessa dificuldade de pensar a médio e longo prazo. Mas aí é isso, fazer escolhas difíceis agora, uma conversa que você tem que ter, ou alimentação que você precisa mudar, ou a maior parte da semana você fazer escolhas mais saudáveis, deixar a besteirinha para o final de semana, o sono, que eu vou falar aqui também, é desfazer das telas, gente, quem nunca? É a mesma coisa, a gente quer dopamina barata. Tô aqui para ficar aqui, ó, de fuga, passando, aí a gente sai de uma coisa e vai para outra, compensa em outra, né? Ah, decidi fazer um tempo fora da rede social. Esses dias a amiga falou, tô fora do Instagram. Aí quando ela foi perceber, ela jogou isso para ficar mais no WhatsApp. Então, entende? Mas isso, ó, não é para gerar culpa, é leveza para você ir. Deus vai mostrando pra gente, entendeu? Vai colocando a ilusão de que quando a gente se aproxima dele, tudo vai ser maravilhoso, né? Só que não, a diferença é que ele tá junto com a gente, nos ajudando a enfrentar, mas é porque a luz vem e vai mostrar a sombra, né? Vai mostrar o que não tá legal, aquilo que a gente precisa limpar. Antes de vir a prosperidade, vem um convite para organizar a casa, interna e externa. E normalmente o externo é reflexo do nosso interno. Então, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que está quebrado dentro de você? O que está fora do lugar dentro de você? O que está faltando dentro de você? O que está quebrado na sua casa, mulher? Homem, passa aí a faxinão no final de semana. Sabe, pote, às vezes sem tampa, pote quebrado que continua lá no armário, roupa rasgada, calcinha furada, cueca furada. Gente, limpeza, não adianta querer uma prosperidade e um dinheiro mais na conta com essas coisas fora do lugar dentro de casa. Então, a gente precisa arrumar isso com muita leveza. Então, o templo do Espírito Santo também precisa ser zelado, ser cuidado. Não dá para a gente negligenciar o nosso físico achando que só o espiritual resolve. Me desculpa, mas não é. Uma hora vai dar ruim. Já ouviu falar que o trabalho devolve? O corpo também devolve, a saúde devolve, tudo que a gente está plantando vai devolver. E aí é só uma tomada de consciência, o que eu venho plantando. Ô, Estou Cá, colhendo algo. Ah, desculpa. pode Hoje falar? você comentou, né? Acho que foi na sua própria live. Se Hum. for pela decisão da carne, eu não saio nem de casa. Eu achei o máximo, né? Porque realmente é sobre isso, né? Ai, meu Deus, tá muito frio, não quero levantar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero ir para academia, enfim. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. E é uma negociação aqui, ó, a gente com a gente mesmo. Você entendeu? Até o negócio talvez tornar natural, prazeroso, às vezes vai levar tempo, gente. Mas por isso que a gente tem que vigiar, porque é natural que ela vai querer deixar a gente na zona de conforto. Eu falei, dei o exemplo aqui, né? É por isso que eu preciso de Deus, por isso que a gente precisa se alinhar logo de manhã. Porque se deixar, realmente, quando eu vou perceber, caraca, eu nem saio de casa, que loucura é essa? Porque tá confortável, entendeu? Então aí você entra no automático e você nem percebe. E às vezes a vida tá acontecendo e tu tá aí fazendo a mesma coisa todos os dias, entende? Às vezes dá vontade de dormir mais para não enfrentar o dia. Aí, ó, mas o que é bom é isso, ó, é olhar pro coração, pra motivação. Pô, para não enfrentar o dia, pensa só comigo, tem gente que daria, que tá lá no leito do hospital, talvez nos seus últimos momentos, e talvez daria tudo para ter uma vida. Deus nos deu só essa vida. Aí eu tô dizendo que a gente não pode se sentir assim, não é isso. Eu só tô dizendo que se você tá sentindo isso e tá tendo essa consciência, e tá reconhecendo a motivação do seu coração, minha pergunta para você é:
Até quando? Que decisão você vai tomar hoje para sair desse lugar? Essa é a questão, gente. Não é essa a promessa de Deus para nós. Não é. Só que a gente vai precisar fazer escolha. A gente vai precisar fazer escolha. E às vezes é bom tomar essas consciências mesmo. E tem gente que daria a vida para estar no seu lugar. Entende? Então, voltando aqui, né, para o tempo, né, para a gente não negligenciar esse físico, achando que as coisas é só no espiritual. E abrindo um parênteses aqui também especial, né, por conta de termos, né, para os profissionais da área da saúde, terapeutas, psicólogos, coaches, médicos, nutricionista, convidadas aí, né, enfim. Porque eu sei que muitas das vezes o desejo de ajudar, no desejo de ajudar, né, a gente faz o quê? Se sobrecarrega. A gente até sabe da importância do autocuidado, né? Ensina isso para os outros, mas na prática vai deixando para depois. Então, o saber e não praticar, gente, é a mesma coisa de não saber. E vou falar mais, tá? Porque eu nem estava aqui no aspecto, que é do orgulho. Porque às vezes alguém vai, Deus usa uma pessoa para lá e compartilhar um negócio com você. E você, isso eu já sei, não está mudando em nada, não funciona. Orgulho. Às vezes a gente vai precisar ouvir o óbvio. Às vezes a gente vai precisar ouvir aquilo que a gente acha que já sabia, entende? Porque sabe, porque está só aqui, ó, nível de consciência racional. Mas a gente precisa se permitir, ó, vir aqui para o coração, entrar nas emoções, entrar aqui dentro, entendeu? Até a palavra de Deus a gente precisa. Por que que a gente fica lá insistindo? Vai, busca, lê de novo. Não, é uma busca, não, é uma jornada. Porque ela não entra assim na gente, não, gente. Entendeu? É com o tempo, que aí porque a gente tem muitas camadas, barreiras, e a gente precisa ir entregando, tendo paciência no processo, para ir E o entrando aqui poder dali da até mudar. palavra também. Hã? O poder da palavra também. Olha Sim, que interessante, Cá. Eu aprendo muito mais ouvindo do que lendo, principalmente livro, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer a interpretação da Bíblia. Muita, muita, muita. E eu coloquei isso para mim e fui. E aí tentei ler a Bíblia umas 3 vezes. E para facilitar o meu caminho, né, neste lugar, eu abro, é aqui que eu vou ler, é aqui, né? E aí, tentando dessa forma, já tentei do começo, gente, uma coisa de louco, muito repetitivo, ai, não aguento, deixa eu ouvir. E eu me permiti, desde semana passada para cá, eu abri ela da primeira página e eu falei, é agora. É agora que eu vou começar a ler do começo, eu vou internalizar, eu vou interpretar, eu vou riscar. Meu mas Deus, Camila, como é poderoso. Patrícia, sabe uma coisa que eu aprendi com nossos pastores? Que é assim, duas coisas na verdade, né? Primeiro, antes de ler, orar e pedir para o Espírito Santo, né, para trazer revelação, abrir os nossos olhos, dar um entendimento. E segundo mesmo que você não esteja entendendo nada, só continue. Vai ter capítulos que você vai passar que parece que não fez com cré, mas você continua. Você continua. E também ver a versão da Bíblia, né? Então, eu falei aqui da Joyce, ou a versão da Joyce, Ah, a Bíblia de legal. Estudo, ela traz aplicações, ela traz testemunhos dela. Então, isso às vezes ajuda a gente a ter o entendimento. Tem a versão Sim. A Mensagem, que é uma ainda mais atualizada, assim, né? Mais, com a linguagem mais fácil. Tem outras de estudo também. Então, isso também facilita, né? A gente a ter a Uhum. compreensão. Entende? Então, fazer a oração antes e só persistir, sem ficar se cobrando também, porque às vezes a gente tem uma experiência e acha que vai ser todos os dias, né? Assim, que vai Exato. trazer algo e tal, mas é ficar com a consciência tranquila que, enfim, vai rolar, Flui, porque você está flui. lendo, você está falando, aquilo está entrando em você de alguma forma, e uma hora essa semente ela vai reverberar, vai, enfim, vai nascer aí, entendeu? Então, pode ficar tranquila quanto a isso. Então, para fechar essa parte do corpo, eu vou deixar um lembrete. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Falei isso também na live que eu estava ainda há pouco. Você só consegue dar do que tem. Você só consegue sustentar o outro quando está sustentada. Então, tem acho que até um ditado, né, que fala: o poço vazio não mata a sede de ninguém. Você precisa se abastecer primeiro, tá bom? E uma outra coisa também que me veio aqui quando eu falei da sobrecarga é o seguinte, já que a gente está falando de Deus, né, a parte espiritual,
com uma base maior aí. Gente, preste atenção. Deus, ele é o criador de todas nós aqui. Então, não, às vezes, especialmente profissionais da nossa área, a gente tem que ter um cuidado danado, assim como pais com filhos, né? Às vezes, tanto o filho pequeno quanto principalmente filho que já saiu de casa, né, maior. É o seguinte, nós não salvamos ninguém. Precisa separar, você precisa saber até onde você pode ir, existe um limite. Você precisa conhecer esse limite para você se respeitar e respeitar o outro. Sabe por quê? Senão, mesmo sem a nossa intenção consciente, a gente acaba querendo ser Deus da nossa própria vida, da vida dos nossos filhos, eu já me incluindo que eu ainda nem tenho, mas já profetizando, na vida do paciente. E aí você atrapalha o processo de Deus na vida daquela pessoa. Então, por que que você tem que ter a sua intimidade e conexão com Deus? Orar para você ter discernimento, para que Deus te mostre a hora de ir, a hora de voltar, a hora de abrir a boca, a hora de calar. Porque senão, mesmo bem intencionado, a gente pode matar alguém, a gente pode piorar o caso da pessoa, a gente pode atrapalhar que Deus faça algo na vida daquela pessoa, por mais que doa, especialmente pai e mãe com filhos, né? Que às vezes você vai querer e tal, mas você tem que pedir sabedoria, ser firme muitas das vezes, independente da idade, porque algo está sendo forjado na vida daquela criança, na vida daquele paciente, ou às vezes na nossa própria vida. Muita de nós, às vezes, hoje em dia, tem dificuldade porque foi muito mimado na infância, foi muito paparicada. Às vezes, quando vai para a vida, acha que tudo vai ser dessa mesma forma. Mas Deus quer o quê? Nos amadurecer emocionalmente, espiritualmente e arrancar tudo Exatamente. que tem de dependência que não vem dele na nossa vida, sabe? Dependência emocional, coisa que a gente fica agarrado e travado. Deus, ele quer cortar isso aí, para que a gente possa somente depender dele, 100%. E o tópico 4, que é o último tópico, o descanso que vem de Deus. Chegamos nele. Então, sabe qual é a boa notícia? Deus não te chamou para carregar tudo sozinho. Ele faz um convite para nós que está lá em Mateus 11, de 28 a 30, se você quiser anotar aí. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém já deve ter ouvido isso aqui. Meu jugo é suave e o fardo é leve. Então, mulher, se está pesado, me desculpe, mas é porque você está carregando sozinha ou porque tem alguma coisa desalinhada. E vocês sabem que eu descobri há pouco tempo, vocês sabem o que que é jugo? Eu não sabia. É um negócio assim de madeira, né? Que tem dois negocinhos assim, que eles botavam os animais assim, né? Vai carregando. Então, quando fala que alguém tá balançando a cabeça aí, né? É Jesus de um lado e a gente do outro. Então, é ele carregando. Então, por isso que é leve. Só que até a gente descobrir isso, a gente acha que a gente está sozinha, porque não tá vendo nada acontecendo, né? Aí por isso que fica pesado. Mas aqui é a verdade dele, ó. Medite quando sair daqui, fica só meditando nesse versículo e peça para ele revelar. Outro, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o caminho, esperar no Senhor, entregar o peso, trocar o fardo com Ele e receber esse cuidado que vem dele. A maioria que de nós também é muito boa para dar, é muito bom para dar e somos muitas das vezes péssimos em receber. Só que precisa haver um equilíbrio e muitas das vezes Deus está aqui, ó, já está com tudo aqui e a gente nem sabe receber, não desfruta. Eu lembro daquele poema Pegadas na Areia, Ah, né? Que a pessoa fala porque Jesus abandonou, né? E fez o caminho sozinha, e Jesus fala, ela falou assim, você viu as pegadas? As pegadas que estavam lá eram minhas, não eram suas, você estava no meu colo.
Assim, é o Uau, é teor total, verdade, né? é E, verdade. Bom, nossa, você assim, a lembrando. leitura dele, você fica assim, arrepia. Uau, Mas verdade. o sentido é esse, né? A pessoa faz, reclama, né, o tempo inteiro, e ele fala: as pegadas que tu vês não são suas, são minhas. Eu te Uau. carregava em todo Meu momento, né? Deus, muito Muito forte, né? lindo. É É. isso aí, ó. Isso aí que dá aquele, né? Uau, tipo assim, é um despertar, caramba. Quem nunca, né? Eu falava, meu Deus, ele sempre esteve ali comigo, eu que não via, né? Antes desse meu último despertar nele. Agora eu reconheço que ele está aqui, agora é diferente, mas até pouco tempo atrás não era. E aí hoje eu reconheço, ele sempre esteve comigo em todo tempo e momento, até nos traumas, até nas situações delicadíssimas, ele estava lá. E aí, muitas das vezes, por que que a gente precisa viver e mergulhar nesses processos? Porque às vezes inconscientemente, né? A gente julga, culpa, questiona Deus. Por que que o Senhor permitiu? Mas não quero entrar nesse aspecto aqui, mas quem precisar pode me chamar, a gente pode conversar. Mas o ponto é, ele sempre esteve e está com a gente. E quer, sim, o nosso melhor. Só que às vezes não vai ser do jeito que a gente criou de expectativa ou planejou. Porque ele sabe verdadeiramente o que a gente precisa e o tempo que a gente está vivendo. Então, eu gosto muito também de orar e falar, né? Deus, me livra de mim mesma. Vocês podem anotar isso aí também, me livra de mim. Porque, gente, a gente sozinho não dá, não, entendeu? Porque às vezes o maior peso que a gente carrega são nós mesmos. Igual a Mari falou ali, né? Da autocobrança, esses julgamentos, essa culpa. Sempre o que eu preciso e não o que eu quero. A chave tá aí, tá? Então, por isso, ó, se você tá lá, tá no caminho, tá conectada, tá orando, pum, de repente veio algo, ore e observe. E então, isso é o que Deus quer para mim no momento, ok. E às vezes isso vai ser cara a cara de um conflito, às vezes isso, entendeu? Vai ser resolver uma situação que tu estava botando para debaixo do tapete. Então tem que ficar atento. Às vezes isso vai ser pagar para fazer um processo né, de mergulho de transformação, mesmo às vezes não tendo dinheiro, como já aconteceu muitas das vezes comigo, ou seja, só obedecer e dar um passo de fé. N situações. Por quê? Para depois sim ele trazer aquilo que a gente quer, se assim tiver alinhado com a vontade dele. Mas aí, olha como é que o processo fica mais leve. Eu paro de resistir e me alinho, né, naquele fluir que ele está trazendo para a minha vida. Entende? Então, o auto-julgamento, a autocobrança, o perfeccionismo, o controle, a gente precisa, ó, Deus, me livra disso aqui, me liberta de mim mesmo, porque se a gente ficar tentando por a gente mesmo, ó, eu que vim do autoconhecimento, já falo, gente, de autodesenvolvimento, esquece. Tem coisas que a gente só vai resolver diretamente com ele. Então, hoje Deus está dizendo, filha e filho, entrega, abre mão do controle, me deixa cuidar de você, me deixa curar o que ninguém vê, porque tem coisas que ninguém está vendo, mas ele está vendo. Tem coisas, assim, minha mãe costuma muito falar, né? Só a gente sabe a dor e a delícia de ser o que é. Deixa ele sustentar onde você já não aguenta mais. É reconhecer, é levantar a mão, é pedir ajuda. E Deus não pede, vou deixar de novo a dica desse filme, que foi tão bom que eu estou passando para quem eu posso. Anotem aí. Assistam um filme na Netflix, A Influencer Divina. Como eu não conheço muito vocês, o convite como coach aqui de vocês nesse momento, é o seguinte: não é para assistir o filme com a crítica, como se estivesse lá no Oscar, para ver todos. Não. O convite para assistir o filme pode até orar antes e falar: Deus, abre os meus olhos e me mostra aquilo que eu preciso aprender. É você olhar com esse olhar, uau, um olhar curioso, um olhar de criança. Deixa eu olhar aqui, não para ficar julgando, entendeu? Repare isso e cale a voz de julgamento. E no final, já pega teu caderno aí e já anota o que mais mexeu com você, qual foi o seu aprendizado, qual foi o seu insight, porque é isso também que vai fazer diferença para aquilo que a gente está aprendendo ali realmente entrar dentro de nós. Essa tomada de consciência. E de preferência, se quiser, ainda arremata com uma decisão aí no final. É, se quiser escrever aí para mim no comentário, Paty, A Influencer Divina, na Netflix, ok? E aí depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, me seguir lá no Instagram, comentar, marcar, falar, tamo junto. E aí, eu quero encerrar, queria que ele ouvir. Ah, já acabou, gente, acabei de ver que a hora passou e eu nem vi, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, meu Deus. Ó, e Patrícia nem falando nada, né? Tipo, ô, já tá no tempo, vambora. Ficaria horas aqui, porque eu estou extremamente emocionada, porque, Hum, gente, eu estou vivendo todo esse processo, é um negócio muito louco. E eu pedi tudo isso para Deus, é isso que é mais doido ainda, né? Então, filha, aguenta, né? Aguenta e aprenda tudo que tem que aprender para poder ter o seu momento, viver o seu processo. E sabe quando você fala assim, meu Deus, eu já passei por tanta coisa, eu já aprendi tanta coisa que eu acho que eu tô tranquila, né? E aí você vai hum. pedindo para Deus e agora eu tô recebendo. Então você pediu, você recebe, eu tô recebendo. Então ter que ressignificar tudo isso para mim é um Uau. processo doido, mas só gratidão, cara. Eu Só só falo gratidão. assim, ó. Eu costumo falar, é influencer, gente, botei. Eu costumo falar assim, ó. Por que que eu falo paciência no processo? Tempo voa, mas simplesmente edificante seu discurso, Camila. Gratidão. Ó, eu costumo falar assim, paciência no processo, porque foram X anos da sua vida. Você costuma falar a sua idade? Você pode falar a sua idade ou não, Patrícia? Eu, 36. 36, ó, foram, vamos botar aí, né, que você estava passando transição agora há pouco tempo, foram, sei lá, 33 anos, 34, 35 anos da sua vida fazendo de um jeito. Aí a gente passa pela transição para o despertar, aí a gente quer as coisas, entendeu? Tipo assim, do dia para a Pronto. noite, milagre. Aí eu só falo assim, gente, calma, paciência no processo, porque, ó, muitas das coisas que a gente está vivendo são colheitas, é fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Só que, se você tem consciência que de X tempo para cá você está plantando novas coisas, agora, por favor, paciência, porque quem sabe que planta não teme a colheita. Só que precisa ter paciência, assim, entendeu? Para reconfigurar, para reprogramar, para deixar essas verdades entrar, para criar novos caminhos neurais. Aí é paciência, aí tem que buscar Deus, gente, porque tem coisa que é fruto do Espírito Santo, ó. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio, isso tudo é fruto do Espírito, não vem da gente mesmo. Entende quando eu falo para a gente ir para o lugar logo mais importante? É se jogar nos Entendi. pés. E olha que eu não estou falando de religião, hein? Estou falando de um relacionamento e intimidade. Olha que magnífico. Descobrir essas verdades desse lugar e deixar que Deus faça. Porque Jesus faz assim, ó. Você não tem que mudar para chegar até a mim. Você vem do jeito que você tá. Aí no caminho ele faz um convite aí para a gente, né, melhorar e se transformar. Antes de eu ir aqui para o final, que eu queria passar um exercício prático rapidinho para a gente fazer, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não consegui acompanhar tudo dos comentários. Quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Ou só falar se bateu algo aí, um insight, alguma coisa? Sem briga, hein, gente? Eu só tá ouvindo, ninguém quer falar, então tá bom. Teve alguma pergunta aí no chat? Não, acho que elas estavam só comentando, né? Nossa, eu. Camila, o que seria o coach sistêmico? Ele trabalha com a constelação? Como que é esse trabalho? Que me Não. interessou bastante. O coaching integral sistêmico, que é a metodologia que eu também utilizo, é porque falo sistêmico, aí lembra, né, da questão do sistema familiar. Mas o que que acontece? Nós fomos aprendendo a cuidar mais do nosso cognitivo, né, do nosso racional, e não tanto da nossa inteligência emocional. Então, é um mix, é um processo onde a gente desenvolve os dois, tanto o racional quanto o emocional. Então, é integral sistêmico, por quê? Porque a gente olha para o espírito, alma e corpo e para todas as áreas da vida. Já viu aquela roda da vida? Tem 11 Sim, pilares. sim. A gente trabalha todos eles? Não, a gente foca em três principais, só que eles são interligados. Então, eu costumo muito falar assim, que o problema nunca é o problema, né? Então, às vezes, você chega apontando, né? A gente olha lá, vê uma área mais em déficit, aí você acha que é aquilo dali, mas por ela estar interligada, e quando a gente olha para a raiz, aí a gente descobre que é outro lugar, e a gente trabalha aquilo aí todas as áreas acabam subindo junto por estar interligado. Então, por isso que fala integral sistêmica, que a gente olha para o ser humano como um todo, que você não é uma única coisa, diferença do tradicional para o integral sistêmico, né? O coach tradicional. É aquela coisa mais seca, né? Você está no seu estado atual, você está num lugar, você tem um objetivo, você quer chegar no ponto B, você monta um plano de ação e vai. Só que já reparou que isso não acontece com todo mundo? Tem gente que é muito bom nisso, né? Vai lá, foca, pum, e acontece. Mas a grande maioria não. Por quê? Por conta desse aspecto da inteligência emocional, da gente olhar para esse lugar do que é que está impedindo, né? Aquele ponto cego, e aí a gente desenvolve isso.
olha para esse lugar, não de ficar lá atrás, né? Aí a diferença, por isso que às vezes a gente, dependendo do caso, analisa isso também, né? Se é um caso de fazer uma terapia, de um psicólogo, um psiquiatra, muitas das vezes não. A gente olha para alguns aspectos, mas o ponto é te colocar também para andar, mas não andar a qualquer custo, andar olhando para esses pilares que são importantes. É basicamente isso aí que é maravilhoso. Eu Ah, particularmente entendi. amo, né? Legal. Por conta disso, entendeu? De olhar para aquilo que realmente importa. E no meu caso, eu foco bastante no pilar espiritual e emocional, porque para mim é onde a gente precisa muitas das vezes realinhar, né? Se fazer esse resgate da essência para poder estar ligado com algo que faz mais sentido, com propósito, para a gente poder seguir aí na vida e fazer sentido, né? A gente ter a Uhum. alegria de acordar e viver, independente daquilo que esteja nos acontecendo. Porque na palavra também fala o quê? No mundo tereis aflições, mas Pessoas. tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele já viu lá na frente. E em nenhum momento ele falou que ia ser só alegria e diversão. É. A diferença é o como eu reajo àquilo que me acontece. E aí ele vem e fala: vocês não estão sozinhos, venham a mim. Uhum. Mateus 6,33, né? Buscar, nem falei dele aqui, mas veio agora. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Acrescentadas. Então, melhor do que a gente querer fazer a nossa justiça própria é entregar. Então, ó, quem cuida de mim? Nós que cuidamos de tantas pessoas, quem cuida de mim? Gente, olha, isso me pegou É. tanto de manhã que eu falei, esquece tudo que eu planejei para poder trazer para vocês. Porque, como eu falei, eu não sou mais a Camila de 2023 e seria assim, não sei nem a palavra que falar. Se eu chegasse aqui, eu não estaria falando a minha verdade, entendeu? Se eu chegasse aqui e falasse de qualquer técnica, de qualquer ciência, somente, eu não estaria sendo verdadeira com vocês com aquilo que eu descobri de 2023 para cá, ou basicamente 2024, profundamente, desse, de quem realmente cuida de nós, de que vocês não estão sozinhos, né? E que ele é o mais interessado em cuidar de nós, porque ele te escolheu, escolheu cada um aqui a dedo para estar à frente de algo, só que ele também quer mudar a sua vida. Não é só a minha, não é só a do vizinho, nem da vida lá do Instagram. Ele quer verdadeiramente mudar a nossa vida de dentro para fora. Ok? Amém? Eu ia falar mais alguma coisa do que você perguntou do coaching integral sistêmico, mas eu esqueci. Mas, enfim, basicamente, Não depois respondeu. a gente pode conversar melhor, mas seria isso, sabe? É, desse cuidado como um todo. Tá bom? Fechou, então? Obrigada. Aí, ó, só Jesus, então, né? Só hoje, Deus, ele está nos lembrando. Filha e filho, cuide de você primeiro, que a gente possa sair daqui com essa mensagem. Por quê? Não porque você é menos importante, mas porque você também é alvo de cuidado dele. Nós somos especiais para ele. E ele quer nos restaurar. Ele quer colocar as coisas no lugar. Ele quer remover, né, as suas forças próprias. Quem cuida também precisa ser cuidado e cuidado. Então, é uma decisão nossa se permitir ser cuidado, porque senão de nada vai adiantar a gente ouvir tudo que foi falado aqui se você não der essa permissão. É como se ele tivesse as portas, ele tivesse aqui, ó. Ontem eu vi um Reels da Maria Luque e ela estava trazendo essa realidade que às vezes a gente esquece. Ó, fica tão normal a vida ordinária, né? Ah, já vou ali, faço minha comida, tenho minha família. E esquece que Jesus está ali, esquece que ele permitiu aquilo dali, que aquilo dali já é um milagre. Você entendeu? Ah, lembrei de uma coisa que eu ia falar, do processo. Milagre, o miojo, né? O instantâneo. Deus, ele faz milagre, tá, gente? Cura e faz milagre. E isso é maravilhoso. Eu já vivenciei vários casos assim, presenciei, né? Temos unção e tal. Mas ele nos convida também para um processo. Tem coisas na nossa vida que vai ser processo. Vai ser um convite, por isso que eu criei o 91 Dias, que é um convite para a gente ser co-participantes da nossa cura e do nosso milagre. Isso é a famosa autorresponsabilidade. Então, às vezes, você está aqui, você tem uma palavra de Deus que você vai ser curado, você tem a palavra de Deus de um milagre, talvez você está há anos aguardando isso. Cheque com Deus se ele não está esperando alguma. Lembre-se, tá, gente? É checar não no sentido de que ele só vai te dar se você fizer algo. É um convite
para te tirar, talvez, dessa prisão que você esteja hoje. Um convite, porque viver aí com Jesus, o cristianismo, como a gente fala, é estilo de vida, gente. É um estilo de vida. De se parecer com o mestre, de se parecer com alguém que, enfim, nos deixou aí diversos princípios. Entende? Então, se atente a isso e cheque com Deus se ele não está ali de alguma forma tentando te fazer algum tipo de convite. Porque lembra que eu falei? Para se chegar até Jesus, a gente não precisa mudar nada na nossa vida. Ele fala, vem do jeito que você está, igual lá a mulher samaritana, né, que foi no poço para pegar água e encontrou com Jesus. Mas no meio do caminho, ele vai fazer um convite, né? Quer mudar de vida. Vamos mudar o coração, o caráter, as palavras, os pensamentos. Faz sentido? Vamos lá, então, fechar, porque já vi que vocês estão se despedindo, estou vendo a hora, todo mundo muito cansado, né? Já tá tarde, vai jantar, fazer comida, cuidar da família. Quero honrar a vida de vocês por isso também, né? De estarem aqui. E eu iria só pedir agora para vocês fecharem os olhos. Vai ser bem rapidinho, é só para vocês experienciarem. Feche os olhos um pouquinho, respira fundo e vamos lá. Deixa eu só botar uma musiquinha aqui. Senta confortável, não é para dormir não, tá, gente? Que vai ser rapidinho. Respira fundo e imagine agora Deus olhando para você, chamando você pelo seu nome e dizendo: Eu cuido de você. Filha, filho, você não precisa se preocupar. Eu cuido de você. Onde no seu corpo você sente um peso hoje? Sinta seu corpo nesse momento e perceba aonde tem um peso. O que que ele está tirando das suas costas agora? Aquilo que não faz mais sentido você carregar, um peso que muitas das vezes não é seu. Ele está tirando agora. Respira fundo e mentalmente entrega para ele. Entrega esse peso, entrega a sobrecarga, entrega a ansiedade, o medo, a angústia, a vontade de não viver. Entrega o controle, entrega isso para ele. E agora ele está te entregando algo de volta. Abra suas mãos para receber e não pense muito, é aquilo que vier primeiro, está nas suas emoções. Recebe dele. Às vezes pode ser o amor, a paz, o descanso, um abraço, um olhar. Recebe dele nesse momento. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Podem ir voltando. E eu vou deixar um desafio aqui para vocês, quando acabar aqui, ou assim que vocês puderem, vocês escrever uma carta para vocês mesmos, começando assim: querida ou querido, aí fala seu nome, né? Querida Camila, ou querido Valdemar, tô vendo aqui o nome de um homem aqui. Eu decido cuidar de você porque pontinho, pontinho, pontinho. Aí você vai deixar fluir nesse momento. Escreva como um ato de amor próprio e guarde essa carta como um compromisso. E se depois quiser compartilhar lá no grupo, comigo, com alguém da sua confiança, você é livre para compartilhar, porque o cuidado também acontece na partilha, tá, gente? Cuidado, receber, se permitir também acontece na partilha, mas basicamente isso. Você vai botar lá, querida, bota seu nome, ou querido, seu nome, eu decido cuidar de você, por quê? Bota um louvor, uma musiquinha e só deixa a escrita livre, deixa fluir. E faz isso como um ato de amor próprio, porque nós somos a pessoa, a única que pode cuidar da gente mesmo, mas não agora com essa nova consciência, não sozinhas, porque no fundo quem cuida de nós é Ele. Tá bom? Porque é só a gente pode se dar aquilo para a gente mesmo. Vão ter coisas que a gente quer
inconscientemente que o outro faça, ou que pai e mãe faça, mas a gente, como adulta que somos hoje, consciente, já podemos dar isso para nós mesmos e cuidar. E quando a gente faz isso, a gente acaba mostrando, mesmo sem precisar falar, como a gente quer ser tratado. E acima disso, e mais importante, é saber que Deus está com você e está cuidando de tudo. Então, quando eu convido para tirar um tempo de qualidade com Ele, no seu secreto, na sua casa, na sua cama, botar um louvor e às vezes só ouvir, só meditar nele, ninguém tira isso de você. Permita-se viver essa experiência. Eu não preciso te conhecer, não preciso saber de onde você veio, nem qual é a sua religião. Apenas decida experimentar e passar a conhecer um Deus que um dia não vai ser um Deus de que você ouviu falar, mas vai ser um Deus que você tem experiências com Ele, um Deus que você viveu com Ele e vive com Ele. Tá bom? Então peça por isso. A gente precisa pedir. É isso, gente. Meu Deus. Jesus, extrapolei o tempo que eu tinha, mas é isso. Do fundo do coração, da alma e do espírito, e agradando ao Pai para trazer essa mensagem para vocês. Incrível, cara. Incrível. Muita gratidão. Gente, vamos tirar uma foto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bora tirar Vamos, uma estão foto. botando aqui, né? Gratidão, Rosmar, obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos, que Deus abençoe cada dia mais, um pouco mais, tudo de bom. Gratidão, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que é isso, que vocês possam refletir, colocar em prática, fazer a carta e saiam daqui com essa nova consciência e também tomando uma decisão, que isso é importante também, né? Farei a carta hoje, vou assistir o filme hoje para não procrastinar. Ah, isso, o filme também, depois me contem, podem me seguir lá no Sim. Instagram, depois bota meu Instagram lá, né? Eu vou enviar também as lives dos pensamentos, eu acabei Uhum. montando um postzinho que tem o link das três, acho muito bacana vocês priorizarem também e ouvirem, tá bom? E aí depois se conectem lá comigo, quem quiser também saber um pouquinho mais do meu trabalho, como funciona, aí estamos Ô, juntos. Ká, manda também o link do grupo Curadas para Transformar. Ah, sim, Eu já mando. prometi aqui para mim mesmo, porque acabando, né, os 91, não Ah, sei aí se você está planejando, porque tudo pode mudar também, mas eu quero assistir sim. de novo, do começo. Boa, 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 muito Muito bom. bom. Vai É que vira um estarmos devocional escrito, né? conectados, né? Hã? Então. Quer ver? Eu Hum, quero ler aqui uma. Obrigada pelas palavras. O que a Amada. Como é que é o nome dela, meu Deus? Espera aí, só um minutinho. A sua colega colocou aqui que ela já tinha. hum. Aqui, ó, já escutei muita coisa que você falou, mas sempre reforçar. Ajuda a Até lembrar mais das um pouquinho. verdades que existem sobre nós e precisamos sempre acessar. Então, olha que interessante, né? Porque realmente é sobre isso. Ah, já ouvi falar, ou já pratiquei. Tá, mas e aí? Já foi, já fez, passou, quanto tempo? Exatamente. A gente está Então, aberto a esse ficar ali novo, né? acessando, estarmos conectados. Para a gente, essa comunidade, Camila, é manter a nossa chama acesa. Isso é importantíssimo, porque brasa longe da fogueira apaga. Então, essa comunidade nos proporciona esse momento, né? Um tempo de qualidade para nós, para ensinamentos, aprendizados, conexões genuínas, e isso é maravilhoso demais. Algo que honestamente eu Lembrei, nunca. rapidinho, desculpa, ô, Pode Camila. vir, pode A vir. Mari fez um comentário que eu lembrei o que eu ia falar na hora que eu estava explicando o coach integral sistêmico. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas é Tá? É terapêutico, meu boa. processo, é porque ela botou ali, foi uma terapia hoje. Aí eu falo, gente, eu não sou, né, psicóloga, mas o meu processo ele acaba sendo muito terapêutico, né, por conta desse Realmente. olhar com o ser humano, né? Agora que eu lembrei que eu ia complementar. Mas é isso, ô Patrícia, é o que eu falei, às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, nós somos como casca de cebola, né? Estamos tirando as camadas. Então, assim, não resmunga, gente. Só aceita o que Deus está trazendo no momento, como crendo que aquilo dali é o que você precisa para poder romper para o próximo nível, para avançar ou para te tirar, né, desse estado que você está hoje, entende? E uma coisa que eu não trouxe, né? São muitos ensinamentos, mas Eclesiastes 3 fala, né? Há tempo para todas as coisas. E como Deus tem me trago o discernimento dessa palavra, porque às vezes a gente bate cabeça, desiste, acha que não é pra gente, e na verdade é só porque não é o tempo. Então é esperar em Deus, sabe?
né, crendo, acreditando e decidir caminhar por fé, por visão e não somente pelas nossas emoções, pelo medo, por aquilo que a gente está sentindo. É isso. Tá certo aí, Carlos? Seus arrobas Curadas para transformar, assim, e o e a Camila Camila isso Veras, aí. né? Isso. Mas depois a Né? gente manda lá no grupo, né? Que aí fica clicável, Aham. fica mais fácil para eles também. Ou você falou do link do grupo, mas eu mandando o link lá das lives, no link da bio desse Instagram aí, tem o link do grupo também. Aí eu Uhum. vejo eles entrando, eu envio o checklist. Tem até um checklist, gente, que eu fiz. Que vocês podem imprimir, que aí dá para vocês irem dando check, né? Que fica melhor. Tem a primeira live também, isso é legal, onde eu explico esse tempo de preparação, né, para algo que a gente vai viver, né, no segundo semestre. Então, você está consagrando, se preparando, né? Digamos assim, ai, Deus falou que vai acontecer tal coisa, eu tenho um objetivo que vai acontecer lá. Ok, quando você está se preparando para isso, né? Para quando chegar lá, você já está com uma visão diferente, uma mentalidade diferente, cheia dele, para poder desfrutar daquilo que já é certo de acontecer na sua vida. Ou você quer chegar lá e estar vivendo aquilo, mas com a cabeça antiga, com o padrão antigo. Essas coisas assim não combinam, né? Então, é muito um convite nesse olhar aí. A gente ir juntas também, porque sozinho é bem mais desafiador. É isso. Amém. Faça mais lives assim. Amei, ajudou muito, até sentir um ânimo dentro de mim. Glória a Deus. Isso aí, Mari. Vamos Aí. embora, ser cheia do Espírito. Estamos aqui só como um canal, gente. E tudo que eu falo serve para mim também, gente. Por isso que é maravilhoso, né? Às vezes vocês acham que ai, vocês só que estão recebendo, mas na verdade a gente que se coloca nesse lugar, ou vocês aqui também que transmitem conhecimento, nós recebemos às vezes até mais, na verdade. Estamos sendo exortados também de alguma forma. Hoje estava péssima, tudo que você falou fez muito sentido. Glória a Deus. Você vai ter uma nova turma dos 90 dias. Karina, você pode entrar a qualquer momento. Esse que está rolando lá no Instagram, todo mundo é bem-vindo. Assim que sabe, é só chegar junto, entendeu? E fazer a partir de agora, entende? Podem entrar. É isso. Peguei muita Maravilha. coisa para mim. É isso aí, gente. O que vocês anotaram e que fez mais sentido, busquem agora uma ação para vocês poderem colocar em prática e ter ainda mais a transformação de dentro para fora. Senão, a gente já sabe, né? A gente vai virar só um obeso mental, né? E a gente não quer isso. Então, não é sobre nem tudo que eu falei aqui. É pegar aquilo que mais mexeu com você e olhar para esse lugar e tomar alguma decisão e uma ação para melhorar nisso daí. Tá bom? Então, fez sentido, gente? Quem é que cuida de mim? Deus. E eu, que tem eu dentro do nome Deus. Tá bom? Acima Amém. de tudo, ok? Deus quer nos tirar. Ó, lá na live eu falei no início, lá desses 91 dias. Você pode estar na arena ou você pode estar na plateia. O que que você decide? A plateia é aqueles que ficam lá só olhando, se inspirando, aí acha que só acontece com os outros, com ele não. E a arena é você vir junto, cair para dentro e falar. Também vou viver essa transformação, falar com ousadia, mesmo que você não veja o caminho, mesmo que a circunstância diz tudo ao contrário. Mas você fala, eu vou, gera essa convicção dentro de você e vai-se embora. Deus quer nos tirar desse lugar do vitimismo, né, que a gente carrega, querendo ou não, por conta, enfim, gente, N coisas, né, família, país e tal, para um lugar de protagonistas, entende? Então é isso daí, ó, é caminhar junto, é pagar o preço, é investir no que precisa, é se aprofundar e vamos embora juntos, tá bom? Ó, tirou a foto, mesmo com o povo Eu já pequeno. tirei várias, mas Ah, então tá bom. Não, eu então quero tá tirar ótimo. uma mais bonitinha, assim, né? Que Ah, tá todo então avisa, né? mundo. Pra, pelo menos que tá Não, aí, ó. O agora, povo bora tá tirar até animando agora. de abrir a câmera aí, ó. Vai. Sim. Quem pode, quem não pode também, É, mentira, gente. Mas quem pode abrir a vai. câmera aí, bora tirar uma foto, né? Registrar esse momento maravilhoso aí. Bem... Isso aí, ó. Cadê a Mari aí? Mari, Olha consegue abrir a aqui, amiga, câmera? maravilhosa, saudade. Pra gente tirar uma fotinha. Ai, muito bom ver vocês, Luzimar Ah, também. gente, aí, ó. Mari abriu. Vambora então. Ai, Vai. bora. Um, dois, três e. Alguém mais? Dole uma, dole duas, dole três. Um, dois, três e. Aí.
Ó, se vocês Amém. postarem algo no Instagram, me marca a Patrícia. Se quiserem botar ali no grupo, né, como que foi para vocês, porque aí edifica também, né, a vida de outras pessoas. E eu falo, seja a resposta de oração na vida de alguém, porque quando você compartilha, fala, né, partilha também, você tá também ajudando já alguém, tá transbordando e também, obviamente, né, deixando a gente saber como que foi para você, tá bom? Então marca a gente lá, fala, seja a voz e seja a resposta, tá bom? Ó, Amém. Gratidão, essa galera. Muito bom ver vocês. Ai, um super beijo no coração de vocês. Ó, semana que vem, sexta-feira, estarei aí no hospital, hein? Ah, que delícia rever vocês. Ó, saudades. Amiga, tem amigas de infância aqui, viu, Camila? que Meire, legal. Michele, galera, a maioria aí do hospital. Ai, gente, olha meu rostinho de felicidade. Aqui, ó, queimando aqui, ó, coisa boa. Gratidão demais, viu? Muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui junto comigo, honrando essa preciosidade, né? Que é a Camila. Meu Deus, meu Ah, Deus, meu gente. Deus, muita coisa boa. Gratidão, Glórias Camila. a Deus, gente. Glórias a Deus. Amém. Obrigada pela vida de Amém, vocês, amém. pelo tempo e vamos para cima, tá bom? Gratidão, Gratidão. gratidão. Tchau, tchau. Beijo, queridos. Fiquem com Beijo, tchau, Deus. tchau.